Moçada, o Clube dos 50 hoje apresenta uma ousadia que deu muito certo. Happy Birthday to You, Kiss Alive. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, o seu peso no dia chegando para pôr muito mais peso em sua vida. E antes de falarmos do assunto de hoje, peço a você que ainda não fez sua inscrição, que o faça. Deixa lá seu like para nos ajudar aqui a continuar postando nossos vídeos, ok? Moçada, hoje o Clube dos 50 homenageia o aniversário, então, né, obviamente de 50 anos, do Kiss Alive, o primeiro duplo ao vivo do Kiss, lançado exatamente no dia 10 de setembro de 1975, completando hoje, então, 50 anos do seu lançamento. Moçada, um disco muito importante, tá? Porque é um disco que mudou a carreira do Kiss, a trajetória do Kiss. Mas não só foi a carreira do Kiss que esse disco modificou. Esse disco, ele foi muito revolucionário, ele mudou mesmo, na verdade, a história da indústria fonográfica mundial. Vocês vão falar, oh, mas que exagero. Não, não é exagero. Ele lançou a moda dos duplos ao vivo nos anos 70. Porque discos ao vivo já existiam antes desses, né? Inclusive aí o Made in Japan, por exemplo, do Deep Purple, né? Um duplo ao vivo de 72, célebre. Tinha outros também, vários outros aí, inclusive esse, o título, Kiss Alive, com o ponto de exclamação no final, ele foi baseado no Slade Alive, um disco que saiu alguns anos antes, né? E que era escrito assim, Slade Alive, com o ponto de exclamação, e o Slade, uma das bandas que influenciaram o Kiss, né? Então, o Kiss, né? O Kiss teve, então, essa ideia de fazer esse disco, homenageando, então, o disco ao vivo do Slade. Mas o que acontece, moçada, é que, assim, ó, por que esse disco aí foi ousado, e por que ele deu tão certo, e por que ele mudou tanto as coisas? Ousado pelo seguinte, ó. Como eu já falei para vocês, discos ao vivo já existiam. Mas existiam discos ao vivo de bandas mais consagradas, com mais tempo de estrada, com mais material, com mais bagagem que tinha o Kiss. Porque, veja, esse lançamento foi de 75. O Kiss se formou ali em meados de 73, o primeiro disco lançado em 74. Né? O Kiss tinha, então, não tinha nem 2 anos de existência ainda, né, consolidada, e tinha 3 discos lançados apenas. O primeiro, né, de 74, o auto-intitulado, o Hotter Than Hell, de 75, e o Dressed to Kill, também de 70, aliás, o Hotter Than Hell, de 74, também, do final de 74, e o Dressed to Kill, de 75, que já foi resenhado aqui também, né? E aí, um duplo ao vivo de uma banda assim, com apenas 3 discos lançados, uma banda que não tinha lá grande público ainda, era uma banda promissora, mas ainda não tinha acontecido totalmente. Então foi um negócio bastante ousado, né, lançar esse disco aí. E deu muito certo, foi uma coisa assim que nem a banda, é claro, o pessoal acreditava, né, mas eu tenho certeza que nem a banda, nem os produtores, nem o pessoal da gravadora, eles não esperavam que a coisa ia ser tão grandiosa do jeito que foi. Esse disco fez um sucesso tremendo, né? Projetou a carreira do Kiss, catapultou a banda daí subiu de maneira meteórica. Os 3 discos anteriores tiveram suas vendas muito potencializadas, esse aqui vendeu demais. E aí também teve aquele negócio, né? Ao lado da competência que o Kiss já mostrava, veio a sorte também, porque depois dele, quando a banda estava extremamente badalada, eles lançaram o Destroyer, que foi muito bem sucedido também, e aí foi só um acrescente pro Kiss. Mas de uma hora para outra, com o lançamento desse disco aqui, a banda se transformou numa banda promissora, assim, da noite pro dia, para um supergrupo, né? Com influência, aparecendo nas mídias, sendo badalado, vendendo discos, shows concorridos e tudo mais. De uma hora para outra o negócio foi muito rápido e por causa desse play aqui. Então eles ousaram, né, porque
um duplo ao vivo, a essa altura do campeonato, parecia que era uma coisa que não cabia para essa banda, mas coube muito bem. E quando eu falo para vocês que esse disco mudou a história da indústria fonográfica, é porque a partir dele, daí, a história do disco ao vivo virou uma febre. Como eu já falei, tinha bastante, mas não era assim aquela obrigação. As bandas faziam lá, de vez em quando, um duplo ao vivo, ou mesmo um simples ao vivo. Mas depois disso aqui, a história do duplo ao vivo virou uma febre. Muitas bandas lançaram depois aí discos simples, mas não era o suficiente, tinha que ser um duplo, né? Até por isso que durante os anos 70 o Black Sabbath, uma banda que estava bem à frente do Kiss, né? E não tinha lançado o duplo ao vivo ainda, e não o fez durante os anos 70, foi tão cobrado assim. Por isso que o Black Sabbath, uma das coisas por causa desse aqui, que o Black Sabbath foi tão cobrado pelo seu duplo ao vivo nos anos 70, que acabou não saindo. Mas isso aí é uma história que nós já contamos aqui, né? Quem quiser saber melhor a respeito disso, tem uma resenha do Ozzy Osbourne aqui no canal e um Rest in Peace do Dio. Lá nessas aí eu explico bem como que foi essa história do duplo ao vivo do Black Sabbath, que saiu só em 82, o Live Evil. Mas, então aí todo mundo queria o seu, né? O Kiss, depois de 2 anos, já lançou mais um, né? O Alive 2. E por isso que eu falo que a indústria fonográfica mudou, porque aí esses discos viraram febre. Então aí você tem duplos ao vivo aí nos anos 70, depois do UFO, do Scorpions, né? Todos feitos aí com muito esmero e com muita expectativa por parte de banda, gravadora e fãs. E esse aí foi o que deu o pontapé inicial a tudo isso aí. Esse disco ele foi gravado em 4 cidades dos Estados Unidos: Cleveland, Detroit, Wildwood e Davenport. Então foram trechos desses 4 shows aí que o Kiss aproveitou para gravar o disco. E ele tem uma história, né, que ele foi mexido no estúdio. Hoje nós sabemos que é verdade, que ele teve uns acertos no estúdio aí de tudo que não estava perfeito. Durante anos o Kiss negou isso aí, foi criticado por ter negado, até que no fim os caras admitiram, porque todo mundo fazia isso mesmo, né? Então no fim eles admitiram que o disco teve lá o seu facelift no estúdio. Aí eles continuaram sendo criticados por terem admitido, né, que fizeram isso aí, mas a verdade é que o resultado final ficou muito bom, tá? O disco é muito bom. Na verdade, ele é um disco duplo, tirado de 3 discos. Então ele tem aqui quase que toda a discografia, né? Toda a história do Kiss, a história musical do Kiss está aqui, né? Que o Kiss tinha até então. Poucas faixas dos 3 primeiros discos ficaram de fora desse aqui, né? Mas o que a gente vê aqui, algumas versões diferentes, né? Algumas coisas inusitadas que eu vou falar aqui quando falar das músicas. E outra coisa que surpreendeu nesse disco aqui, moçada, apesar do pouco tempo de estrada, a banda aqui mostrou muita competência, muita coesão e muita maturidade. Era um Kiss competente, maduro e coeso, uma banda excelente, porque é aquela história, né? Embora a banda não tivesse assim tanta experiência, mas a qualidade já estava lá, né? E eles tiraram muito proveito disso aí. Então é um grande disco, né? A despeito de críticas disso, daquilo, daquele outro. É um disco marcante. Além de tudo isso que eu já falei que ele representou para a banda, né, e pro rock and roll como um todo, trata-se também de um grande disco de rock que você coloca lá e a diversão é garantida. Vamos então às faixas que compõem esse play, ó. O play duplo então, né, o primeiro disco abre com Deuce. Deuce do primeiro disco, que é um petardo, uma pancada, e aí já aquela história de abrir o disco já metendo o pé na porta, né? Então, aqui teve também gravado pela primeira vez em disco aquela introdução dos shows do Kiss, né? You want the best and you got the best, the hottest band in the world, Kiss! Então, depois disso a banda cai matando com a pauleira que é Deuce, aqui numa versão arrasadora. Seguindo, Strutter, também do primeiro disco, um hard rock delicioso aqui, né? Que põe a galera à loucura. Depois, Got to Choose, né? Outra que mantém o pique lá no alto, com seus riffs fantásticos. E Hotter Than Hell. Hotter Than Hell aqui, uma grande versão. Aquelas batidas fantásticas que ela tem aqui. E segue Firehouse. Firehouse aqui também é um show, né? Firehouse com a sua sirene do Corpo dos Bombeiros aí, deixando a galera empolvorosa. Seguindo, Nothing to Lose. E Come On and Love Me. A baladinha Come On and Love Me aqui, que ficou maravilhosa, dando uma quebrada no clima aqui, enquanto a galera continuava em êxtase. Parasite,
né? Aquela do Hotter Than Hell lá, que tem solos maravilhosos aqui do Ace Frehley, uma música que agradou bastante a galera um pouco mais radical na época aí. E She, aquela composição do Gene Simmons ao lado do Coronel, o Coronel Stan Coronel, o cara que apresentou o Gene Simmons e Paul Stanley, né? Então o cara que teve aí um guitarrista que tocou depois com eles no Wicked Lester, mas depois não quis, ele não foi nem cogitado para entrar, né? Que ele tinha outras ideias aí, quem idealizou tudo foi Paul Stanley e Gene Simmons mesmo, e foram atrás de outros caras, mas é uma composição dele junto com o Gene Simmons aqui, com um solo maravilhoso do Ace Frehley também. Aí vamos pro outro disco, que abre com mais uma música do Hotter Than Hell, né? Watching You, que tem riffs fantásticos. Essa aqui é aquela historinha, né? Que o Gene Simmons tirou por base aquele filme Janela Indiscreta, do Alfred Hitchcock, né? Porque ele tinha mania de entrar nos prédios lá de Nova York, Manhattan, né? E ficar observando os outros lá para ver se ele via alguma garota trocando de roupa. Então, essas coisas aí, né? E vem 100,000 Years. Essa aqui, a primeira... Assim, todas essas outras aí tinham uma versão meio própria, né? Um pouco mais acelerada, mas seguiam mais ou menos o que estava no disco. 100,000 Years, que é uma música do primeiro disco do Kiss, ela, na sua versão original, ela já tem um solinho, né? Umas viradas, não é bem o solo, mas umas viradas de bateria um pouco longas lá no meio do disco. E eles aproveitaram, então, essa deixa aí dessas viradas de bateria para introduzir um solo espetacular e assombroso até do Peter Criss. Um solo extremamente longo, onde ele procura assim reproduzir o som de um trem desgovernado aí, e ele fez muito bem. O solo extremamente longo, e lá pelo meio entra o Paul Stanley conversando com a galera. O Paul Stanley, que sempre foi um grande frontman, né, que sempre teve uma comunicação muito grande com as plateias, aqui ele fica conversando com a galera com o solo de bateria comendo atrás. É um negócio fantástico, até que ele dá a deixa para continuidade da música aí, fechando a faixa. Segue Black Diamond. Essa também tem outro arregaço, porque essa também é do primeiro disco, e para quem conhece sabe que ela tem umas pancadas bastante grandes no final, né? Na versão original. Aqui as pancadas aparecendo, só que foram multiplicadas por milhares. Então, o que essa música tem de cacetadas no seu desfecho é algo extraordinário. Eu fico imaginando aqui o visual disso no meio daquelas explosões, os fogos de artifício, né? E o show de luzes e fumaça que ficou no meio aqui dessas pancadas no final. É simplesmente um final arrasador, apoteótico e apocalíptico, na verdade. Aí vem Cold Gin, né? Também muito gostosa de ouvir aqui. E o hino Rock and Roll All Night, do Dressed to Kill. O grande hino do rock and roll, o grande hino do Kiss, que aqui ganhou uma versão também com alguns improvisos, um solo bastante longo aqui do Ace Frehley, que deu um tempero ainda melhor para o hino, que ficou ainda mais impressionante. E fecha com Let Me Go Rock and Roll, né? Essa música que foi tema de um programa de clips, aqui um dos pioneiros dos programas de clips aqui, que passou na Rede Globo, ali por volta de 76, 77. Aliás, tem um vídeo também aqui no canal que fala sobre videoclipes, que cita esse programa aí chamado Rock Concert, que passava nas tardes de sábado aqui na Rede Globo nos anos 70, e tinha essa música aqui como tema. Então, moçada, este grande disco aí, que foi tão importante para o Kiss, né? Ousaram e deram muita sorte. Sorte deles e sorte nossa, né? Da banda ter conseguido tanto sucesso assim a partir desse play aqui, e teve uma carreira maravilhosa aí que nos brindou com tantas coisas incríveis aí, com tanta qualidade. Então, moçada, isso aqui, ó, garantia de rock and roll de qualidade, um documento histórico importantíssimo que tem que ser conhecido para aqueles que não conhecem. Quem conhece sabe bem do que eu estou falando. Então, vai lá, curtam, divirtam-se, mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!